Vamos lá, nação, pro pós-jogo do Flamengo, 1-1 no Maracanã. Eu vou dizer uma coisa pra você. Pra mim, o Flamengo foi prejudicado nesse pênalti mandrake aí que aconteceu com o Léo Ortiz. Cara, pra mim a bola bateu, não teve intenção, ele não teve movimento na mão, cara. Que pênalti! Não vou nem falar a palavra roubado aí, pra não começar a falar que estão dizendo que estamos falando que foi roubado. Mas, pô, isso não foi pênalti, não. A bola bateu, foi intencional. Intencional. Ele não se protegeu, não foi intencional. E aí deram um pênalti pro Grêmio, o Flamengo acabou empatando e perdeu a oportunidade de disparar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos juntos aqui analisar o pós-jogo do Flamengo, a imprensa, a repercussão. Mas antes, já chega aqui, coloca aí nos comentários o que você achou. Pra você, foi pênalti ou não foi pênalti? Deixa aí nos comentários, deixa a sua análise aí, que é importante você participar junto com a gente. Vamos aqui pro pós-jogo, tem o Neto aí, falando aí no pós-jogo do Mengão. Já chega deixando o like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Vamos lá! Pra mim, não foi pênalti. Um abraço pra você, irmão. Um abraço a todo mundo que tá aí na bancada, todo mundo que tá acompanhando mais essa rodada de Campeonato Brasileiro, esse pós-rodada de Campeonato Brasileiro aqui no Maracanã. Empate entre Flamengo e Grêmio, 1-1. Um primeiro tempo muito meia boca, pra ser bem sincero. O Flamengo teve muita dificuldade para encontrar os espaços. No segundo tempo, não. O time melhorou, teve mais intensidade, conseguiu criar oportunidades, fez 1-0 com a Arrascaeta, poderia ter matado o jogo. E aí na reta final, um pênalti bobo, uma bola nas costas do Ayrton Lucas, pegou na mão dele, e aí o Thiago Volpi marcou o gol do Grêmio. 1-1, e olha, Neto, eu vou te falar uma coisa, viu? O Flamengo vai lamentar muito esses 2 pontos deixados aqui no Maracanã. Ô Flávio, você que tá arrebentando nos donos da bola aí, arrebenta pra caramba, porque eu vejo às vezes os donos da bola de vocês do Rio de Janeiro. O Botafogo ontem foi um amasso, hein? Botafogo, o Fluminense empata, o Flamengo empata e o Vasco joga contra o Sport. Mas foi um amasso do Botafogo também. Você Maracanã, hein? Que eu fiz um golaço nesse gol que você tá aí, gol de fala. Cascão, eu quero meu gol no Maracanã. Ô Gabi, você tá aí, Gabi? Você tá na zona mista? Grande Gabi, tô tentando trazer você pra cá, hein, Gabi? Você é casada, Gabi? Eu sou, Neto. O marido... namorado, tenho um namorado. Moro com ele, mas ainda não me pediu em casamento, não. Tem que pedir, né? Ah, isso é um vagabundo sem vergonha. Como é que o cara não pede você em casamento, Gabi? Como ele chama? Pois é, tá muito no erro. Ah, tá, mano, tá não. Então é o seguinte, você fala pra ele, se ele não pediu você em casamento, nós vai trazer você pra São Paulo e ele que fique no Rio de Janeiro, hein, Gabi? Vai ficar chupando o dedo aí, hein? Ele tá assistindo o programa. Rodrigo, o recado tá dado, hein? Craque Neto já falou. Tem que me pedir em casamento. Ó, Rodrigo, seu orelhudo desgraçado, se você não pedir a Gabi em casamento, nós vai trazer ela pra São Paulo e você não vem. Você não vem. Ô, Gabi, você tá na zona mista e conta pra nós, pra esse desgraçado do Rodrigo que tá assistindo nós. Que isso? Tô aqui, Neto, na zona mista do Flamengo, esperando aqui alguns jogadores passarem. Já perguntei aqui pro assessor do Flamengo quem vem, ele disse que ainda tá negociando, mas a gente espera o Arrascaeta, né, que fez o gol dessa partida de hoje pelo lado do Flamengo, passar aqui pra falar com a gente. Gabi, qual a ideia em relação do que você viu em relação ao Flamengo, desse empate, e tá todo mundo esperando o Arrascaeta, que me parece o artilheiro do campeonato, se eu não estiver errado? Não, o Caio... Não? É o Caio Jorge. 15 gols do Caio Jorge. A Não, a Arrascaeta tem 12. torcida esperava... Pode falar. Isso, mas a torcida do Flamengo esperava um pouco mais, viu, craque Neto? A gente percebeu a torcida bem irritada com esse empate, muito por conta também do último jogo contra o Vitória. O Flamengo goleou aqui no Maracanã 8-0, então a torcida esperava um Flamengo vencendo aqui hoje para se isolar ainda mais na liderança do campeonato. Isso não aconteceu, a torcida ficou um pouco irritada com esse empate aqui no Maracanã, para ser bem sincera, mesmo com o Flamengo seguindo na liderança aí do Campeonato Brasileiro e não podendo mais ser alcançado nessa rodada. Tá bom, Gabi, você volta já aí e já liga pro Rodrigo aí. Já liga pro Rodrigo, pediu você em casamento, você vem pra São Paulo pra trabalhar nos donos da bola aqui. Neto, pode deixar. Então, para um ponto, o Jorginho não jogou. E quando o Jorginho não joga no Flamengo, é parecido com o Arrascaeta. Jorginho e Arrascaeta
Mesmo com o Flamengo tendo um monte de craque, muito investimento, são 2 jogadores que fazem falta na equipe do Flamengo. Resultado para o Flamengo, é líder do campeonato, mas horrível. Pelo time do Flamengo, pelo investimento, cerca de 65 mil torcedores, resultado horrível para o time do Flamengo. Qual a ideia do jogo do Santos? O Flamengo tem um lance de pênalti a favor do Grêmio que ia deixar o Mano muito pé da vida, mais do que ele já está, porque qual a diferença, né? É claro que as imagens são bem diferentes. Mas qual a diferença entre as bolas na mão, nos braços que nós tivemos no jogo do Vasco, no outro jogo do Bahia e esse do Flamengo? O jogador, o Ayrton, a mão, o braço normal, você não foi paralelo ao corpo. Movimento natural, normal. Tá. O jogador dá um corte na bola, a bola bate no braço do jogador. Não é pênalti. Não, foi marcado, pênalti, cobrado e virou gol. Eu sei. Mas eu fico perguntando, qual a diferença da posição natural? Porque se não bate no braço, bateria no corpo. Mas ele está com o braço na lateral do corpo. Então, lances que transferem para a arbitragem o resultado, a insatisfação do resultado ou o benefício do resultado. Vamos lá, Paloma Totti tá uma gata, hein, rapaz? Mora aqui do lado, hein? Firme e forte aí, vamos lá. Tá aí, ó. Vamos lá, Teu José, na sua voz maravilhosa. Vamos lá, Flamengo é o líder com 47 pontos, o Cruzeiro está em segundo com 42 pontos e um jogo a mais. O Palmeiras vai jogar 44. daqui a pouco, tem 44. O Palmeiras tem 42, tem 2 jogos a menos do que o Flamengo. O Bahia também 2 jogos a menos, tem 36. Botafogo 35, Mirassol 32. Mirassol vai jogar ainda. São Paulo 32, Bragantino 30, Fluminense 28, Ceará 26. Virando a página, o Corinthians tem 25, o Grêmio tem 25, o Atlético Mineiro, o Galo tem 24, o Inter 24, o Santos 22, o Juventude 21. Aí na lanterna dos afogados... Só segura um pouquinho. Tem que dar moral pro Carpini, hein, gente? São 3 vitórias e 1 empate. 3 vitórias e 1 empate do Thiago Carpini. Ganhou do Ceará fora, ganhou do Corinthians em casa e ganhou do Vasco também em casa. O Thiago Carpini com a equipe do Juventude, que já sai fora, que está com 21 pontos. O Vasco com 19 joga com o Sport. O Vitória não sei com quem joga. Fortaleza 15, Sport 10. Com o Atlético Mineiro. Vitória e Atlético. Ele teve 3 vitórias, o Carpini, quer dizer, a metade das vitórias são dele. 9 pontos são dele. Em relação ao Cruzeiro... Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, um árbitro horroroso, um árbitro patético e que, de novo, é destaque negativo no futebol brasileiro. Pode falar o que quiser. Apilhado clubista, o pênalti que esse senhor inventou no Maracanã, com mais de 65 mil pessoas, que fez o Grêmio empatar com o Flamengo sem ter criado uma chance sequer de gol, é inacreditável. Esse senhor inventou um pênalti no Maracanã. Esse senhor é árbitro FIFA? Sim. Esse senhor? Pronto. Para melhorar ainda mais o meu argumento, a CBF é um lixo. Isso aqui todo mundo já sabe. Os árbitros FIFA, eles não sabem a regra do futebol. O cara é árbitro FIFA e não sabe a regra do futebol. O que tem que acontecer? E não venha falar que eu sou clubista. Porque eu tive a mesma opinião no pênalti no jogo Bahia e Fluminense. Eu tive a mesma opinião no Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, que foram lances até piores do que o lance de hoje. E não foram marcados os pênaltis. Cadê o critério dessa arbitragem fajuta do lixo da CBF? Cadê? Eu só pergunto isso, porque se o VAR chamou no jogo Bahia e Fluminense e o pênalti, o árbitro voltou atrás e não marcou, se não foi marcado o pênalti do Marlon Freitas no jogo Vasco e Botafogo, não pode ser marcado esse pênalti no jogo de hoje. O Grêmio empatou com o Flamengo sem criar uma chance sequer de gol. E sabe por quê? Por causa de Paulo César Zanovelli. E o pior de tudo, esse cara não vai ser punido.
Esse cara na próxima rodada vai estar pitando de novo. Olha isso, gente. Olha o lance. Quando que isso é pênalti? Eu vou ensinar a regra pro Zanovelli, tá? Eu vou ensinar. Ele não sabe a regra do futebol. Isso é claro. O VAR é pior ainda, né? Pra ser VAR dele, deve ser um árbitro muito ruim. É Hilbert. Hilbert aqui. Hilbert Estevão. Hilbert Estevão, o que quer que seja. Hilbert Estevão da Silva. Da Silva. O VAR também não sabe a regra. Aí eu quero saber se o tal do Saúde, sei lá qual é o nome dele, se ele vai fazer alguma coisa. Porque, vamos lá, Pilhadinho vai ensinar regra do futebol pro Paulo César Zanovelli, árbitro FIFA, e também pro grande Hilbert Estevão, sei lá o quê. Porque se é VAR do Zanovelli, meu amigo, o que é ele para arbitragem? Então vamos lá. Bem simples, a regra do futebol, a regra da FIFA. Vamos lá. Mão dentro da área. Quando que é pênalti? A mão dentro da área é pênalti. Primeiro, quando é intencional. Então vamos lá. Paulo César Zanovelli e Hilbert Estevão. Foi intencional? Eu só quero saber isso. Foi intencional? Já que eles não me escutam, tomara que não me escutem porque eles vão ter um choque de realidade. Fábio Piperno, foi intencional? Não. Bruno Prado, foi intencional? Não, não foi. Flávio Prado, que tá chegando já, ele que me ensinou a regra, também vai me responder. Aí a segunda regra para pênalti, mão ser pênalti. Movimento antinatural. Paulo César Zanovelli. Foi movimento antinatural essa desgraça de pênalti que você inventou? Vamos lá. Fábio Piperno, foi movimento antinatural? Não achei. Bruno Prado, foi movimento antinatural? Não, não foi. Flávio Prado, foi movimento antinatural? Eu não posso ser desonesto. Eu tava fazendo o jogo do Santos, não vi, eu tava fazendo o jogo do Santos. Bota pro Flávio Prado. Bota aí que aí a gente já... Bota pro Flávio Prado, que ele vai me dizer que eu tô perguntando pro Zanovelli, o nome dele é esse. Zanovelli, árbitro FIFA que não sabe regra de futebol, tá? Bota o lance pro Flávio Prado dar a opinião dele, se foi intencional e se foi antinatural. De arbitragem da CBF. E aí, o torcedor do Flamengo, o torcedor de todos os clubes, sempre falo isso, pra não falar que é clubismo. Que tem um bando de idiota que vai falar que é clubismo. O torcedor, eu não posso aqui julgar, eu não posso dizer que tem sacanagem, eu não posso dizer que tem esquema, se eu não tenho prova de nada. Agora, o torcedor de um time que viu isso que aconteceu hoje no Maracanã, que viu o seu time que briga... A maioria das pessoas nunca ouviram falar em vinho. O torcedor ele pode desconfiar do que ele quiser. Ele tem o direito de desconfiar do que ele quiser. Porque um pênalti desse... Eu sei que tem torcedor que não sabe da regra. Tem torcedor que acha que se o braço estiver aberto, se a bola bater, é pênalti. Não é. E a gente sempre fala isso aqui. E não só em jogo do Flamengo. Não mesmo. A gente falou no jogo Vasco e Botafogo. A gente falou no jogo Fluminense e Bahia, Bahia e Fluminense. A gente sempre fala. Tá aí, nação. Foi o que eu falei no começo do vídeo. Eu não tinha assistido ainda. Eu vi com vocês agora aqui a imprensa falando sobre isso. Pra mim também não foi pênalti. Eu falei no começo do vídeo. Você que acompanhou desde o começo, você viu. Não foi pênalti. Eu acho que foi totalmente fora do contexto. Não foi intencional. Não foi, cara. E aí fazer o quê? Prejudicado. Fica com 2 pontos a menos, no caso, porque ganhou só 1. Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco a gente vai colocar o Felipe Luiz aí. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Deixa sua indignação aí nos comentários.